Um evangelho esquecido pelo tempo ou censurado pela Igreja. O Apócrifo de Filipe é o texto considerado não canônico mais polêmico e controverso da história, com narrativas totalmente diferentes dos encontrados na Bíblia sobre a vida de Jesus e de um suposto caso conjugal entre ele e Maria Madalena, onde ela seria sua companheira e os dois se beijariam constantemente na boca. Veja nesse vídeo o que esconderam de nós, o Evangelho segundo Filipe, especial Livros Apócrifos. Vamos bibliografar para você. Descoberto em 1945, esse pseudepígrafe faz parte da Biblioteca de Nag Hammadi, que é um acervo de hieróglifos cristãos e gnósticos do século II em diante. Diferentemente dos evangelhos canônicos que contam uma história linear sobre a vida de Jesus, como seu nascimento e morte, este apócrifo contém apenas uma lista de ditos, parábolas e instruções que não procuram criar uma biografia, mas abordar ensinamentos práticos, filosóficos e espirituais divergentes dos ensinamentos da Igreja primitiva. O autor começa fazendo uma diferenciação entre um prosélito e um hebreu, que parece confuso para quem lê sem instrução, mas a partir do momento em que usamos a hermenêutica gnóstica como forma de interpretação, a mensagem fica clara. Ela classifica um prosélito, ou seja, um novo convertido na fé, como alguém que jamais alcançaria o estado máximo de iluminação, a gnose, pois apenas o hierofante o teria. O hierofante era um sacerdote ou grão-pontífice máximo, equivalente ao Papa da Igreja Católica. Portanto, só se tornaria quem de fato era. E usando como exemplo a figura do escravo, faz um questionamento filosófico sobre o sentido de buscarmos a liberdade, que aconteceria por dois motivos: por nos sentirmos aprisionados ou por querermos herdar os tesouros do céu. Lembrando que para os gnósticos nossa prisão seria o próprio corpo físico, e portanto a libertação viria através da separação desse cárcere material do transcendental, caindo na primeira contradição bíblica, que afirma em Colossenses 2, através de Paulo, que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus pode habitar a matéria e torná-la santificada, já que o verdadeiro mal é o que a volição espiritual faz com o uso do corpo, e não ao contrário. O verdadeiro mal habita o olhar, e foi isso que Jesus ensinou quando disse que se os nossos olhos fossem bons, em todo o nosso corpo haveria luz. O verdadeiro evangelho acaba com todos os tipos de divisões religiosas, entre sacros e profanos, entre tudo que é dicotômico, dualista e que divide bem e mal, porque tudo pode ser santo, assim como todas as coisas sagradas podem ser profanas, já que tudo depende do coração, do olhar que eu exerço inclusive sobre o meu próprio corpo, sendo todas as coisas puras para os puros e podendo ser santificadas com simples ação de graças. Mas seguindo adiante temos uma série de 17 ditados, sendo 8 deles exclusivos e 9 bem parecidos com os do Novo Testamento, mostrando que quem os escreveu conhecia parte do que hoje nós chamamos de evangelhos sinóticos e teria feito questão de contrastar suas ideias dos princípios da fé proto-ortodoxa da época, que criou parte do que hoje nós chamamos de catolicismo, abordando temas como dos 5 pilares do sacramento, que são o batismo, a crisma, a eucaristia, a redenção e o casamento, dando um conceito diferente para cada um deles, mas que se convergem entre si em alguns pontos, como por exemplo na menção ao pão como a supra-substância transcendente ao mundo material, assim como Jesus teria feito, se referindo a ele mesmo como o pão da vida, mas levando em consideração que esse texto foi redigido ao final do século III e que apenas em 1215 a Eucaristia Católica adotou a doutrina de transubstanciação, tornando o pão o símbolo do corpo de Cristo. Podemos deduzir que a prática sacra de abençoar a hóstia do jeito que é realizada hoje foi herdada por influência gnóstica, junto com ritos como o de confissões de arrependimentos antes da cerimônia, feita pelo padre, que também eram práticas anteriormente essênias, uma vertente primitiva do gnosticismo, extinta pela própria Igreja. O batismo também ganha uma nova perspectiva ao olhar desse evangelho, que era mais um processo
processo de purificação de novos iniciados do que propriamente um arrependimento genuíno, chamado de primeira grande limpeza, e que terminaria com o batismo de fogo, que era a higienização interior do ser. A ressurreição aconteceria ainda em vida. A virgindade da mãe de Jesus não seria factual ou histórica, mas mística, de modo que Jesus não teria sido concebido pelo Espírito Santo, mas por um pai terrestre. Por isso ele teria especificado no texto o Pai Celestial, chamando-o de Pai Celestial, e não apenas de meu Pai, e até mesmo sua segunda vinda escatológica não seria literal, mas aconteceria dentro de cada um de nós. Então finalmente chegamos à tão polêmica câmara nupcial, que seria o arquétipo da unidade e visão gnóstica relacionada ao casamento, criado pelo movimento valentiniano, que tratou a Maria Madalena como aquela que mais estaria próxima do Mestre, e sua primeira menção acontece no verso de número 32, já levantando grandes questionamentos sobre a relação entre eles. Haviam 3 que sempre caminhavam com o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã e Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira, ambas se chamavam Maria. A palavra para companheira no grego, do qual foi tirada a tradução que temos em mãos atualmente, é koinonos, que significa em seu original algo que era compartilhado e não propriamente tratado como um termo para esposa. Koinonos era a expressão utilizada para designar um parceiro, um amigo ou colega que teria de fato uma relação próxima de afeto, porém não no sentido conjugal. Quando utilizado no Evangelho de Filipe, foi com a intenção de mostrar que Madalena era sua discípula mais elevada, aquela que estaria à frente dos demais, avançada no seu caminho espiritual, e que compreenderia tantos ensinamentos do Mestre, que ele via nela alguém com quem podia dialogar, uma parceira que podia acompanhá-lo em seus ensinamentos. Então, levando em consideração o contexto dessa passagem, com o versículo que mostraremos a seguir sobre o suposto beijo de Jesus em Madalena, abriremos uma margem de interpretações que possam nos ajudar a desvendar esse mistério e chegar a uma síntese da resposta de seu verdadeiro significado, começando pelo próprio manuscrito, que estaria corrompido e fragmentado devido aos desgastes do tempo, repleto de lacunas preenchidas por suposições dos tradutores, aos quais nós colocaremos dentro de colchetes. Abre aspas. E a companheira do Salvador era Maria Madalena. Cristo amou Maria mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na, abre colchetes, boca. Os demais discípulos se ofendiam com isso e expressavam seu descontentamento. Eles diziam: "Por que você a ama mais do que a nós?" O Salvador respondeu-lhes: "Porque eu não vos amo como a amo." Como vemos, os danos aos manuscritos foram severos e várias palavras estão faltando, inclusive a posterior à frase, e costumava beijá-la. Alguns acreditam se tratar de mão, mas podendo ter sido bochecha, testa ou pés, simplesmente para mostrar respeito. Mas a teoria mais aceita e coerente aos ensinamentos gnósticos, dos quais conhecemos com extrema exatidão e propriedade hoje em dia, é de que esse beijo teria acontecido no rosto, porém com uma conotação totalmente diferente do que muitos imaginam. O ruá era na cultura gnóstica o ato de transmitir uma sabedoria ou um segredo oculto através da boca ou do sopro na face, herdado pela tradição do ósculo santo ou beijo sagrado, como era chamado pelos próprios discípulos de Jesus, como Paulo e Pedro, que utilizaram-se do mesmo como uma forma de cumprimento fraterno entre os irmãos, consistindo tocar sutilmente o rosto da outra pessoa com um beijo de lábios cerrados. Os apóstolos o recomendaram frequentemente em suas epístolas, e Judas teria se utilizado dele no Getsêmani em sua traição. De qualquer maneira, se realmente Jesus tivesse um relacionamento amoroso com Madalena, não teria por que os discípulos terem ficado espantados com a sua atitude, já que era normal um rabino casado. O povo judeu e seus rabinos na época tinham hábitos muito específicos, como por exemplo de não poderem ser tocados por outras mulheres que não fossem suas esposas. Se eles realmente tivessem um caso, Jesus não teria dito para ela: "Não encoste em mim." No evento da ressurreição, quando ele apareceu diante de Madalena, e ela, percebendo que era ele, o chama de Rabone, que
que significa mestre. Se Madalena fosse sua mulher, o mais lógico teria ser dito meu esposo, amor ou marido, o que não aconteceu, pois a verdade é que com o passar do tempo, mais historiadores chegam à conclusão de que Madalena na verdade seria mais uma mãe do que propriamente uma discípula na vida de Jesus, encerrando de vez todas essas especulações. O Evangelho de Filipe nos apresenta centenas de pensamentos subdesenvolvidos e que não levam a nenhuma conclusão coerente com nada. Dos 17 casos referidos como citações do Senhor, 9 têm origem nos próprios evangelhos canônicos e os demais extraídos de fontes heréticas posteriores aos originais. A atribuição do texto ao apóstolo foi conjunturalmente moderna e sua relação com Filipe deve-se apenas ao fato dele ter sido o único nome mencionado em suas páginas, porém com autoria anônima, e pelo texto ter sido escrito entre 180 e 350 da nossa era. Sabemos que Filipe nem sequer estaria vivo quando foi relacionado a essa obra. Portanto, não há motivos para questionarmos sua canonicidade, uma vez que esse evangelho não teria motivos para estar na Bíblia. Gostou do vídeo? Está conhecendo o canal pela primeira vez? Então se inscreva, curta e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Sua ajuda será fundamental para o nosso crescimento. Eu te espero no próximo. A todos, tchau!